Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, diz assim: Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Podeis se sentar? Eu dei o título dessa mensagem de É preciso ver para crer? E eu queria que vocês já começassem a pensar nesse título, né? Será que é preciso ver para crer? Será que eu preciso enxergar as coisas para que eu possa acreditar? Nós somos um povo que gosta de ver milagres e prodígios. Quem é que não gosta? Né? Se a gente for ser sincero mesmo, confesso que por várias vezes na oração você abre aquele olho assim, você está orando e às vezes vai que Deus já faz o milagre ali por alguém. Porque nós gostamos de ver, nós queremos ver, né? E nós somos um povo que gosta de ver milagres. Só que nós estamos vivendo numa época onde isso banalizou, isso virou algo como se fosse até um comércio, né? Prova disso são as igrejas, né? Que transmitem ou fazem supostas curas e milagres, e essas igrejas estão cheias de gente. Essas igrejas, elas estão cheias de pessoas, porque todos os cultos, todas as reuniões, pessoas são curadas, pessoas são veem grandes coisas, grandes milagres, coisas miraculosas acontecem, elas estão ali muitas vezes para ver isso. Eu até estava assistindo esses dias um vídeo não sei se era no Face, no YouTube, e uma determinada igreja, a pessoa levanta a mão: quem foi curado aqui? A pessoa vai dar o testemunho: eu fui curado de uma dor nas costas. Aí passa uns dias: eu fui curado de uma dor nas costas. Passou outro, eu sei que foi assim umas 8 vezes a mesma pessoa, a mesma dor nas costas. Então a gente percebe que isso muitas vezes se tornou um teatro. Para quê? Para que as outras pessoas, né, às vezes há alguns atores ali para mostrar e para atrair as pessoas, para ver as coisas, porque elas gostam. Nós muitas vezes somos pessoas que gostam de ver. Eu também me lembrei do trabalho em Pimenteiras, quando a gente foi passar esse período lá, quase 3 anos em Pimenteiras, e um trabalho muito árduo, muito difícil, né? Nós, quando chegamos lá, tinha apenas 7 pessoas na igreja, e a gente ali trabalhando com elas, evangelizando e desenvolvendo um trabalho nas casas, né? Trazendo uma palavra pura, uma palavra como base para a fé deles. E eu sei que eu acho que no 2º ano, mais ou menos ali, chegou uma igreja naquele local e arrebanhou vários irmãos de muitas igrejas. E um dia eu não aguentei, eu fui lá na frente, assim, na rua, do outro lado, fui ver. Era aquilo que as pessoas gostariam de ver, supostas curas e milagres acontecendo, mas você não viu uma palavra de transformação, você não viu uma palavra de arrependimento, você não viu o verdadeiro evangelho sendo pregado. Mas muitas pessoas, principalmente na cultura de Pimenteiras, elas gostavam de ir atrás. Só que não só lá, hoje a gente vê tantos outros lugares. Então, nós sempre queremos ter uma percepção visual. A visão é um sentido extremamente importante, pois nos possibilita ver todas as coisas ao nosso redor, né? Diferentes cores, ver as maravilhas da natureza, até mesmo ler a Bíblia. Os nossos olhos são um órgão responsável por possibilitar o recebimento dessas mensagens. Então, se você olhar para o seu lado, você vai ver aí seu irmão querido, bonito, abençoado, ou sua esposa, ou seu filho, ou sua filha. Isso é uma bênção de Deus. Nós enxergar é uma bênção de Deus, né? Isso eu já até compartilhei esses dias atrás, que a Aline necessitava de óculos. Isso eu acho que eu compartilhei no culto de jovens, mas ontem eu e ela, nós fizemos 16 anos de casados, para a glória de Deus, quase 19 anos de namoro,
E mais de 25 anos de amizade, irmãos. Nós nos conhecemos adolescentes e nos tornamos amigos mesmo, sabe? Algo bem legal mesmo. Se tornou uma amizade colorida e até hoje estamos juntos. E ela, com a ajuda dos óculos, ela me enxergou, né? E depois que a gente se casou, ela fez a cirurgia, né? E depois ela confirmou para ver se era aquilo mesmo. Eu acho que ela se arrepende um pouco. Mas hoje ela está aí, enxergando bem pra caramba, né? Uma bênção, né? Poder enxergar. Quantos de nós, né? Alguns necessitam do óculos, mas enxergam bem pra caramba. Então a visão é uma bênção de Deus. Só que nesse texto que a gente leu, Jesus repreende Tomé, porque... Ixi, perdi o texto aqui, gente. Tomé, porque ele queria ver para crer, né? Mas será que... no versículo 24 ao 29 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. No 25, disseram-lhe, pois os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Né? Eu fico pensando nos discípulos que haviam visto Jesus, tentando ali para aqueles que não viram, olha, nós vimos o Mestre, nós vimos Jesus. E quantos de nós talvez diríamos assim como ele? Mas ele lhe disse, se eu não vir o sinal nos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus e estava as portas fechadas. Jesus apareceu lá dentro. E apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, Jesus já foi direto em Tomé, e disse, põe o teu dedo aqui, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, Senhor, e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, será que sempre nós precisamos ver para crer? Nós cristãos não precisamos de testemunho para ver a Jesus, para ver a sua obra, para ver os seus feitos. E a Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas que viram muitos milagres, mas continuaram incrédulas. Será que no meio de nós essa noite há incrédulos? Será que eu e você já não vimos muitas coisas e permanecemos com essa incredulidade? Será que a gente é tão duro como, por exemplo, o povo, né, que foi escravo no Egito? Esse povo, se você ler Deuteronômio, Números, quando Deus chama Moisés e fala para Moisés libertar o povo e dá a ordem a Moisés, porque eles oraram e clamaram a Deus porque estavam escravos. Então esse povo, por exemplo, eles viram as 10 pragas atingindo o Egito. Eles viram a água virar sangue, eles viram a praga de rãs, eles viram a praga de piolho, de moscas, de peste nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas, a morte do primogênito. Esse povo viu muita coisa. Esse povo que Deus escolheu e Deus foi libertar, esse povo viu muita coisa. Esse povo viu a nuvem fazendo sombra de dia, porque o calor era muito forte, e essa nuvem não só fazia sombra, mas guiava eles. O povo viu uma coluna de fogo à noite por causa do frio, além de aquecer, também guiava eles. O povo viu o mar se abrindo, e também viu o mar se fechando, matando os egípcios que perseguiam eles. Esse povo bebeu água doce que era amarga. O povo comeu o maná que caía do céu. O povo comeu codornizes no deserto. O povo bebeu água da rocha. E a minha pergunta é, isso é suficiente para que eles continuassem crendo nesse Deus? Será que todos esses milagres, será que todas essas coisas que eles podiam enxergar, fez com que eles fielmente continuassem adorando a Deus, crendo nele? Eles continuaram incrédulos, e depois de tudo isso, Deus
afirmou que eles herdariam a terra prometida. Você não precisa abrir não, mas em Números 13, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo aos seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Versículo 31, bem, um resumão mesmo. Aí no versículo 31, porém os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo porque é forte demais. Números 14, 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: quem déramos tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não teria melhor voltado para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher outro chefe, voltemos ao Egito. Quando nós lemos a história do povo de Israel, nós gostamos de julgar eles, né? E dizer assim: como assim? Como assim esse povo viu tantos milagres e murmuravam dessa forma? Muitas vezes quando nós lemos, nós ficamos indignados com esse povo. Mas se a gente trazer para os dias de hoje, será que é diferente? Quantas vezes nós nos lembramos da época que éramos do mundo, quando nós éramos escravos do pecado, e nós nos lembramos com saudade, ou dizíamos: puxa, naquela época era melhor. Meus queridos irmãos, a gente precisa cuidar, porque a gente não pode estar pegado no que os nossos olhos veem, mas nós precisamos ter a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Assim como esse povo murmurava o tempo todo, via coisas e maravilhas o tempo todo, nós também vemos. Se você erguer sua mão, já é um milagre. O ar que você respira já é um milagre. O dom da vida já é um milagre. A sua salvação foi um presente, uma maravilha de Deus. Eu não merecia ser salvo e Ele me salvou. E como assim eu vou me lembrar da época lá atrás e dizer: não, lá era melhor? Quando eu era escravo era melhor? Qual a diferença será da minha vida para esse povo? Pois muitas vezes nossa fé não pode estar firmada no que vemos, queridos. Quando nós fomos para a escola de missões, eu já compartilhei isso aqui também várias vezes, mas para nós foi um grande passo de fé. E toda vez que eu falo algumas coisas, eu sempre me lembro dessa grande experiência que eu e minha família vivemos, porque nós agimos confiantes em Deus, de que Ele iria prover as nossas vidas. Eu já compartilhei isso aqui, que eu abri mão do meu trabalho, um trabalho que eu estava ganhando muito bem, para viver algo no escuro. Nós não tínhamos garantia humana de nada, mas nós tínhamos uma palavra de Deus para agir pela fé e não pelo que nós pudéssemos ver. Deus nos chamou e a gente disse sim. Só que quantas vezes Deus continua me chamando e eu digo não, porque eu não vejo, ou porque eu não tenho uma garantia. Deus disse a Abraão: sai, e ele foi. Deus não fez um contrato: olha, você vai chegar lá, você já vai ter um terreno, vai estar no seu nome, olha, você vai com a sua carteira assinada, você vai ganhar um salário, o dobro do salário que você ganha agora, olha, vai, porque lá você vai ter uma casa melhor do que a sua. Deus disse a Abraão: vai, e ele foi, sem ver. Abraão não ficou pedindo ou exigindo coisas visuais ou garantias, ele foi. E foi um tempo muito bom, quando a gente abriu mão de tudo e foi. Nós vimos coisas incríveis. E Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fato que não se veem. Isso é a fé.
E assim foi esse período maravilhoso em nossas vidas, quando a gente foi para São Paulo. Eu já compartilhei isso no culto de jovem, mas só destaquei algumas aqui. Deus proveu a nossa ida a São Paulo. Deus proveu o agasalho. Um dia aqui estava calor e lá estava frio, e a gente sem roupa de frio. Alguém viu no jornal que lá estava frio, me ligou e disse: eu enviei uma oferta para vocês comprarem roupa de frio. Deus nos proveu no alimento, Deus cuidou de nós, Deus proveu as nossas contas, porque eu parei de trabalhar e Deus proveu as contas. Deus nos proveu nos detalhes, como eu já compartilhei daquela vez que o Gustavo era pequeno e ele disse, queria bolacha e um suquinho, ele gostava daquele suquinho, e eu não tinha dinheiro, e a gente orou naquela noite, e nossa oração ainda foi específica: Senhor, R$100 agora, seria uma bênção, porque a gente poderia comprar a bolacha, suco e o shampoo, que a gente lavava muito o cabelo com sabonete, e a gente queria lavar com shampoo. Não, que se Deus não quisesse dar, amém também, a gente estava lá para isso. E aí chega o irmão lá, bate na portinha do quartinho que a gente ficava lá na escola, na chácara, e ele entrega o envelope, e eu me desabei em choro. Mas como assim? Você começou a chorar sem abrir o envelope? Sim, porque eu já sabia o que tinha lá dentro. Tinha uma nota de R$100 lá dentro, queridos. Quando a gente consegue se lançar nessa dependência de Deus, sem ver, mas se lançar nos braços dEle, nós vamos experimentar coisas sobrenaturais nele, porque Ele provê, porque Ele sustenta, porque Ele nos guia. Então Deus provê nos detalhes, Deus cuida de nós, Deus age em nossas vidas, e o agir de Deus, querido, só que muitas vezes o agir de Deus vai além da nossa compreensão. Vamos, esse texto, abre aí sua Bíblia em Eclesiastes. No capítulo 11, versículo 5. Um texto maravilhoso. Diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Queridos, se a gente começar a pensar, é algo maravilhoso demais essa parte. Nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Como assim? As gravidez, nem sei como é que fala isso. Às vezes que a minha esposa esteve grávida, mas todas as vezes eu pensava: como assim um coração se forma? Como assim uma vida surge do nada, né? Aos nossos olhos, do nada. Os nossos olhos não veem, mas vai acontecendo, e é pela fé que a gente já enxerga uma criança. E a Aline, ela gosta dos mínimos detalhes. Ela falava assim: está do tamanho de um grão de arroz. Aí você olha um grão de arroz, gente, uma vida do tamanho de um grão de arroz já tem batimento. Aí depois do tamanho de uma ervilha, do tamanho de um feijão, olha que diferença. E ali começa a ser formados os ossos, e ali começa Deus agindo e fazendo com que uma vida surja de outra vida. Deus vai agir, queridos, além da nossa compreensão. Assim também nós não sabemos de onde vem o vento, para onde vai, como assim? A gente olha as árvores se mexerem, e isso já é um milagre de Deus. O vento soprando para lá e para cá, onde Ele quer soprar. Deus age, queridos, em todas as coisas, mesmo que eu e você não consiga ver. Meus irmãos, você tem passado por alguma situação difícil? Você tem passado por algo em sua vida que você não enxerga lá na frente? Você tem passado por algo que aos seus olhos não tem solução? Qual é o motivo da sua aflição? Creia que Deus está no controle das nossas vidas, mesmo que os nossos olhos não vejam,
Mesmo que eu e você não possa ver, Deus está no controle das nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você, meus queridos. Segundo aos Coríntios 5:7 diz: porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós cristãos não precisamos de testemunho visual para crer. A forma de Deus agir é uma forma perfeita, mesmo que eu e você não compreenda. Nós cristãos não precisamos desse testemunho visual, mas é a forma de Deus agir que nos aperfeiçoa, que trabalha em nós. E aí eu me pergunto, ou você está se perguntando, mas como que minha fé então aumenta? Porque eu não tenho fé. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Hoje em dia nós recebendo, né, esse alimento que essa igreja maravilhosa tem trago às nossas vidas, né, nas terças-feiras, né, nos estudos bíblicos, nas quintas, aos sábados e domingos. Quão precioso tem sido esse alimento para as nossas vidas. E eu olho para a minha vida há um tempo atrás, e eu penso assim, antes eu me desesperava muito. Aí eu vou estudando, agora eu me desespero um pouco. Mas eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou mais me desesperar. Eu estou melhorando dia a dia. E eu me lembrei de uma experiência que o pastor Gustavo um dia estava com um índio, e o pastor Gustavo por muito tempo ia nessa aldeia e existia ali um cacique. O pastor Gustavo evangelizou essa tribo toda, mas ali o cacique era onde o pastor Gustavo mais ficava. E Deus foi fazendo a obra devagarzinho na vida do cacique. O pastor Gustavo morreu, viu muitas coisas, muitas obras que através da vida dele foram realizadas, mas aí o Odenir, aquele que já pregou aqui, acho que umas 2 vezes, não lembro, mas já pregou aqui, ele continuou esse trabalho por um tempo nas aldeias. Um dia ele foi visitar esse cacique, e conversando vai, conversa vem ali, e o cacique foi dar um testemunho, e ele diz assim: antes eu matava, quando vinham os garimpeiros eu matava, hoje eu bato e solto eles. Está transformando. Eu fico pensando na minha vida, né? Há um tempo atrás, ou no começo da minha caminhada, qualquer pequeno problema já era para mim um desespero. Eu sou muito ansioso, eu tenho muita dificuldade com muitas coisas. As coisas nem aconteceu e eu já estou sofrendo, eu já estou roendo a unha. Mas eu tenho certeza que eu já estou melhor do que quando eu comecei. Mas eu sei que há muito a ser moldado em minha vida. Mas glória a Deus pelo alimento que nós temos recebido aqui nessa igreja. Porque a fé, queridos, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando nós estudamos, quando nós nos aprofundamos, nós cremos nesse Deus que criou todas as coisas, que nos criou e nos salvou e tem um plano eterno para as nossas vidas. Eu posso me lançar e confiar nesse Deus que tudo vai dar certo, mesmo que aos meus olhos não pareçam. Porque nós caminhamos pela fé e não pelo que vemos. As palavras como essa me ensinam a confiar e a descansar, mesmo que eu não sei o dia de amanhã. Mas eu sei que Deus já está lá, e é por isso que eu posso confiar nele. E eu sei que a forma dele é a forma perfeita, é a melhor forma de trabalhar na minha vida. E é assim que nós caminhamos, conhecendo as Escrituras e sendo provados para sermos aprovados. Nós devemos caminhar pela fé e não pelo que vemos. Há uma grande experiência também na história de Jó. Depois os irmãos quiserem ler novamente, creio que todos já conhecem. Eu vou fazer um grande resumo aqui, porque é muito grande. Mas Jó 1:1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Versículo 8: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra,
Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Como eu já disse, todos conhecem essa história, mas Jó é provado, e acredito que é a forma mais terrível, que uma pessoa poderia ser provada. Jó perde tudo, inclusive seus filhos. Depois, para piorar, Satanás toca na saúde de Jó, e mesmo assim Jó permanece firme, a ponto de sua própria mulher amaldiçoar a Deus e dizer, Jó 2,10, mas Jó respondeu, você fala como uma louca, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou. Eu tenho certeza que não, mas quem aqui gostaria de ser provado como Jó? Deus nos livre. Queridos, Deus age. O próprio Deus dá testemunho de Jó no versículo 1, dizendo que ele era um homem íntegro e reto, se desviava do mal. Mesmo assim, Deus prova Jó. Queridos, eu quero aqui trazer, Deus já sabia que Jó permaneceria fiel, mas Ele queria mostrar para o próprio Jó muitas coisas a respeito dele. No capítulo 42, do 1 ao 5, diz assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E o versículo 5 diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que coisa interessante aqui. Nós estamos falando que nós devemos ser guiados pela fé, devemos viver pela fé e não pelo que vemos. E Jó diz, agora os meus olhos te veem. Os olhos de Jó realmente viram a Deus? Claro que não. Mas sua fé foi provada e aprovada. E Jó agora vê Deus através da fé. Eu vejo Deus através da fé. Eu vejo Deus na minha família. Eu vejo Deus cuidando da minha casa. Eu vejo Deus guiando os meus passos. Eu vejo Deus no meu dia a dia. Como assim? Pela fé. Eu tenho certeza, quantos aqui veem Deus dia a dia? Eu vejo Deus todos os dias agindo na minha vida. Eu vejo Deus todo dia guiando a minha vida. Eu vejo Deus todos os dias cuidando da minha casa. Eu vejo Deus. Jó viu a Deus. Antes ele só conhecia Deus. E mesmo assim ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Mas com toda a experiência que Deus deixou ele passar, com toda a prova, Jó foi aprovado e agora Jó vê a Deus pelos olhos da fé. Mas muitas vezes é o contrário também. Deus sabe muitas vezes que nós somos orgulhosos, mas nós não sabemos. Queridos, quantos pecados ou dificuldades ou áreas das nossas vidas precisam ser transformadas que eu não consigo ver? Às vezes eu consigo ver o do outro. Essa semana eu passei por uma experiência. Um colega de trabalho meu, muito crente ou talvez religioso, ele é daqueles que o tempo todo, você viu fulano de tal, fez isso, isso e aquilo, você viu fulano de tal, agiu dessa forma, você viu, e pá. Aí ele levantou um questionamento de uma pessoa da nossa igreja e disse assim, o fulano da sua igreja lá batizou? Ele batizou. E o fulano lá da sua igreja ceia? Ceia. E ele fuma? Aí eu disse assim, você é batizado? Ele disse, sou. Falei, você ceia? Ele disse, ceio. E ele não tem habilitação. Eu falei assim, você anda de moto? Ando. Falei, e aí? O irmão da nossa igreja, eu falei para ele, chora por isso. Mas é um período, Deus vai transformar a vida dele. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai transformar e libertar a vida dele.
Então, queridos, muitas vezes Deus quer agir em nós, em áreas. Por que, Deus, você está me fazendo ser provado? Porque muitas vezes eu sou orgulhoso, mas eu mesmo não vejo isso. Muitas vezes eu enxergo o pecado do meu irmão, mas o meu mesmo eu não enxergo. E Deus vai me provar para que eu possa ser aprovado e me mostrar quais são as áreas que eu preciso de mudança. Que eu preciso crescer, amadurecer, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, ou fazer aquilo para Deus e fazer aquele outro para Deus. É assim as nossas vidas. Deus provou Jó, para mostrar para Jó que ele permaneceria fiel. Ele já era fiel. Mas muitas vezes, acredito que em nossas vidas é o contrário. Nós não conhecemos muitas vezes os nossos erros, os nossos pecados e as nossas falhas. E Deus nos prova para mostrar que precisamos mudar. Nós precisamos de mudança. Mesmo que os meus olhos não veem essa tribulação, essa luta, essa provação. Mas Deus já enxerga a gente renovado, transformado, liberto para a honra e glória dEle. Deus nos prova, querido, para mostrar que muitas vezes nós somos orgulhosos e nós precisamos ser aprovados. Para encerrar, eu convido você a abrir esse texto de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Eu acho que eu nunca tinha visto esse texto saltar tanto aos meus olhos de uma forma tão maravilhosa. E eu creio que esse texto, pela fé, ele descreve a nossa igreja. Amém, queridos? 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 ao 9, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8 agora: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse versículo 8 é incrível, porque mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Quem ama Jesus aqui? Eu amo Ele, mesmo sem ver, mesmo ainda eu não sendo perfeito, mas eu caminho pela fé. E eu amo esse Senhor, mesmo eu não tendo visto Ele crucificado, mas eu sei que Ele foi, porque as Escrituras me afirmam isso e eu creio nela. Eu creio nela. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Quem foi salvo por Cristo Jesus? Glória a Deus, queridos, glória a Deus pela salvação que Ele nos deu. Deus fez a obra dEle em nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar e viver pela fé, e não buscando o tempo todo coisas para que nós podemos apalpar, ou garantias de coisas para que nossa fé seja confirmada. Mas nós devemos caminhar pela fé, porque nós cremos que Deus já sabe e conhece todas as coisas. Você está preocupado com o dia de amanhã? Deus já não está lá? No amanhã, depois da manhã, no mês que vem, no ano que vem? Você acha que Ele está preso no tempo? Você acha que Ele está ansioso como a gente, pensando em agora? Queridos, se entregue a esse Deus, confie nele, se derrame em sua presença, caminhe pela fé, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele recompensa, que Ele abençoa, que Ele guarda, que Ele guia, mesmo eu e você não vendo, Ele está agindo. Nós amamos a Deus mesmo que nós não o vemos.
Felizes são aqueles que não viram e creram. Primeiro texto que a gente leu. Felizes, bem-aventurados. É aquele povo, é a igreja, somos nós, que mesmo sem tê-lo visto, nós cremos nele. E no decorrer da nossa caminhada, nós vamos aprendendo, sendo provados e aprovados, ou muitas vezes reprovados, e novamente somos provados, e nós podemos afirmar que nós vemos a Deus, porque Ele age em nossas vidas, porque Ele guia os nossos passos, Ele cuida de nós, em todo o tempo. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra possa adentrar os nossos corações e mover em nós para que possamos aumentar a nossa fé.